Essas pessoas aqui, de acordo por conta da sua prerrogativa de função, elas têm o benefício de ter o seu depoimento feito por escrito. Até porque são pessoas bem ocupadas, então assim, elas podem, para comparecer numa audiência, enfim, geralmente dessa forma que eles fazem, podem fazer com que o depoimento deles, ao invés de ser feito de forma oral, ter que se deslocar, enfim, eles trazem essa previsão legal de que os depoimentos dessas autoridades sejam feitos de forma escrita. Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do STF. Um outro tópico aqui muito importante: militares e funcionários públicos. Esse tópico aqui nós temos que ter em mente como é feita a formalidade e a intimação dessas pessoas, dos militares e dos funcionários públicos. Os militares, como é que funcionam? Eles são requisitados, geralmente, policiais militares, por exemplo, eles são requisitados ao batalhão deles. Vocês futuramente, quando estiverem lá na posse do cargo de vocês, é muito importante que vocês tenham essa nomenclatura em mente, e até prefeito de prova objetiva também. Os militares, eles são requisitados aos batalhões, e os funcionários públicos civis, eles são intimados, pessoalmente vou botar aqui, militares requisitados ao superior hierárquico, ao subhierárquico. Enquanto os funcionários públicos civis, FUNC, públicos civis, eles são intimados pessoalmente, mas essa comunicação, ela deve ser feita ao seu superior hierárquico por conta de uma formalidade essencial do ato. Até para você, como é que você vai justificar a ausência de um funcionário público? Então aqui, o funcionário público civil, ele é intimado pessoalmente, e o seu superior hierárquico também deve ser intimado. Dessa questão dele ser intimado para poder prestar uma declaração de um depoimento. Isso acontece muito em audiências de instrução e julgamento, que se tem como funcionários policiais civis, geralmente policiais militares que acompanharam aquele auto de prisão em flagrante. O juiz, nesse caso, quando for um militar, ele vai requisitar ao superior hierárquico, e quando for um funcionário público civil, ele vai ser intimado pessoalmente, mas o superior hierárquico dele deve ser notificado também, para poder estar trazendo essa questão da formalidade essencial do ato. Perfeito? Como é que é feita a formalidade do ato? Como é a formalidade do ato da oitiva, da declaração dessa testemunha, tá? Eu trouxe o passo a passo para vocês. O primeiro passo é o seguinte. Primeiro passo, nós temos a intimação ou requisição, no caso de militares. Perfeito? Dessa testemunha, para ela comparecer no dia e hora naquela audiência que for designada. Segundo passo, aqui nós temos, essa testemunha, ela será o compromisso e advertido. Sob pena de falso testemunho, na forma do artigo 210 do CPP. Então, o primeiro passo, nós vamos intimar ou requisitar uma testemunha. O segundo passo nada mais é do que o comprometimento e a advertência dessa testemunha. Ela tem que se comprometer em dizer a verdade, sob pena de incidir no crime de falso testemunho. Está lá no artigo 342 do CP, como nós já vimos aqui anteriormente. E essa formalidade, isso não é mera formalidade, isso aqui está lá no artigo 210
do CPP. Vocês podem conferir lá, tá? Terceiro passo. Terceiro passo, ela testemunha deverá ser identificada e qualificada. O que isso quer dizer, Douglas? Quando vocês ouvirem qualificação, geralmente, no âmbito jurídico, no que tange o Código de Processo Penal, o Código Penal, a qualificação não é no sentido do adjetivo da palavra, você qualificar a pessoa qualificada, não. A qualificação é nomear, é dar nome, endereço, telefone, trazer todos os dados daquela pessoa. Qualificação no âmbito penal quer dizer isso. E você identificar essa pessoa, você pegar a identidade para você ver se aquela pessoa que está prestando aquela declaração é ela mesma, tá? Que permita, essa qualificação, ela deve ser com as informações que permitam atestar que esse sujeito é ele mesmo, que ele está afirmando ser. Atenção aqui, ó. Vou botar uma atenção. Quando houver dúvida, diante de uma dúvida que pairar sobre a identidade daquela pessoa, vai se instaurar. O que o juiz pode fazer? A autoridade, ela vai diligenciar para saber se aquela pessoa é ela mesma, pode oficiar os órgãos competentes, DETRAN, o Instituto Félix Pacheco, para saber se aquela pessoa é ela mesma, para trazer alguns dados daquela pessoa, mas isso sem prejuízo da colheita e da oitiva do depoimento daquela pessoa. Então, o que isso quer dizer? O juiz averigou que ele para uma dúvida sobre a identidade daquela pessoa. Ele não sabe se aquela pessoa é aquela mesma. Ele vai oficiar os órgãos e, sem prejuízo, independente dele saber se aquela pessoa é ela mesma ou não, ele vai ouvir aquela pessoa da mesma forma. Ele ainda vai continuar o depoimento dela. Não vai parar o depoimento de audiência, não. Ele vai ouvir aquela pessoa, mesmo que essa pessoa, mesmo que paire uma dúvida sobre a identidade dessa pessoa, ele vai ouvir essa pessoa e vai mandar oficiar esses órgãos. Isso aqui está lá no artigo 205 do CPP. Então, nessa atenção que vocês botam o seguinte: pairando dúvida sobre a identidade física da pessoa, o depoimento seguirá sem prejuízo. E o juiz vai oficiar os órgãos competentes para que seja efetivamente elucidada essa dúvida, se aquela pessoa é que ela diz ser ou não. Isso na forma do artigo 205 do Código de Processo Penal. Tudo bem? E aqui o quarto passo. Quarto passo é a contradita. Porra, o que é contradita? Nada mais é do que a impugnação. Você que é meu aluno, você não pode errar isso. Nós já ouvimos aqui que tem pessoas que são impedidas e pessoas que são proibidas de depor. Cabe à defesa ou ao custos legis ou ao Ministério Público, ali na hora da audiência, ela impugnar aquele depoimento daquela pessoa, por a pessoa ser parente ou por ser advogado, ou enfim, ter algum vínculo afetivo com aquela pessoa que quer depor. Então, isso nada mais é do que impugnação ou contradita. Perfeito? É o ato de você impugnar o depoimento de uma pessoa por conta daquele vínculo afetivo. O depoimento dessa pessoa pode estar sendo, sim, viciado, ou o depoimento daquela pessoa pode estar sendo influenciado por conta do vínculo afetivo. E o que se dá nesse ato é a contradita. Cabe ao Ministério Público ou a defesa está alegando aquilo ali em sede de juízo, consigna na ata, para que esse depoimento daquela pessoa não seja tido como testemunha, ou que seja tido como mero informante, e não como testemunha, para que não tenha validade de um depoimento de testemunha. Perfeito? Quinto e último passo, muito importante, gente, e aqui eu vou ter que fazer várias observações para vocês, tá bom? Perguntas formuladas. Perguntas formuladas. Então aqui, ó, primeiro passo, intimação ou requisição. Segundo passo, compromisso e advertência dela dizer a verdade. Terceiro passo, identificação e qualificação.
aqui propus para vocês uma atenção no artigo 205 do CPP, que o depoimento vai continuar independente de pairar ou não uma dúvida do juiz sobre a identidade física daquela pessoa. Quarto passo, vai ser feita a contradita ou impugnação à testemunha. E o quinto e último passo, que é o mais importante, é o momento importantíssimo ali daquela instrução processual em que as pessoas vão fazer perguntas. E quem faz as perguntas e como fazem as perguntas? Primeiro, se o Ministério Público arrolou, primeiro o Ministério pergunta, o Ministério Público pergunta, depois a defesa pergunta. Em segunda análise, quem pergunta? Se a defesa arrolou a testemunha, quem vai fazer aquelas perguntas ali primeiro é a defesa ou não. A defesa arrolou, a defesa pergunta primeiro, depois o Ministério Público. O Ministério Público arrolou, o Ministério Público pergunta, depois a defesa pergunta. E o juiz, ele vai fazer perguntas complementares. E aqui em respeito ao sistema cross-examination, ou interpelação cruzada. Porra, que é isso, Douglas? Calma, vou explicar para vocês. Hoje, vigora no código, no nosso âmbito processual penal, que o juiz, no âmbito, num sistema de grau e temperatura normais, o juiz, ele vai dar a sentença. Então, ele não cabe a agir de ofício. E aqui vai uma dica para vocês que vão fazer um concurso de prova objetiva. Falou em juiz agir de ofício, desconfiem. O juiz, ele não pode agir em todos os atos ali de ofício, porque o juiz, nós trabalhamos com um sistema acusatório. Eu tenho que fazer um OBS aqui para vocês. O que é o sistema acusatório? Sistema acusatório funciona o MP de um lado, a defesa do outro, o MP de um lado, a defesa do outro, e o juiz, MP e defesa. E o juiz aqui, do lado deles. O juiz aqui, ele vai fundamentar o seu convencimento de acordo com o que as partes propuserem. E o sistema acusatório, ele nada mais é do que a divisão de tarefas. O MP, geralmente, ele tem como tarefa precípua oferecer a denúncia, catar provas, propor diligência para a delegacia, para que ele possa constituir o máximo de indício de autoria e materialidade para que ele possa oferecer uma denúncia robusta. Então, cabe a divisão de tarefas. O juiz não pode agir ali de ofício, requisitar provas. O juiz não pode ficar... Eu quero colher prova do depoimento dessa testemunha, quero que oficie o órgão de proteção ao crédito, eu quero que oficie a operadora telefônica para... O juiz não pode fazer isso, porque o juiz que faz esse tipo de coisa, ele tende a acusar, a condenar. Então o juiz, vamos dizer que ele vai ser um mero espectador ali. Quem vai oferecer essas diligências ao juiz é o Ministério Público, porque ele tem a função, geralmente, de acusar, de estar oferecendo a denúncia e colher indícios de autoria e materialidade para que o convencimento do juiz seja motivado. Então esse é o nosso sistema acusatório, a divisão de tarefas. O MP faz uma coisa, a defesa faz uma coisa e o juiz ele vai dar a decisão dele de acordo com a motivação do convencimento dele, com as provas que obtiverem nos autos. Beleza? Feito esse preâmbulo, vamos voltar aqui para o sistema do cross-examination. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque as perguntas, elas são feitas diretamente às partes. Hoje em dia, no Código de Processo Penal, a defesa faz a pergunta para a testemunha, o Ministério Público faz a pergunta para a testemunha e o juiz, ao final de tudo, ele, a título de elucidação,
Caso paire alguma dúvida sobre alguma das perguntas feitas pela defesa e pela acusação, ele pode fazer alguma pergunta a título complementar. O juiz não é aquela parte que fica perguntando, mas tu viu isso? Como é que foi? Não, isso aqui no Código de Processo Penal brasileiro não existe, tá bom? Então aqui, perguntas formuladas, e isso aqui, essa questão do cross-examination, tá lá no artigo 212. 212 do CPP. Perfeito? Uma observação aqui para vocês no seguinte sentido. Atualmente, as perguntas elas são feitas de forma direta pelas partes. MP, as testemunhas, e a defesa, as testemunhas. E o juiz, de caráter complementar, ele vai fazer alguns apontamentos ali. Só que no júri, o que vigora é o presidencialismo. O juiz, ele é um juiz presidente. E como é que funciona? O juiz presidente, quem começa com as inquirições, de acordo com o artigo 473, OBS, artigo 473 do CPP. Aqui é um sistema presidencialista. No júri, beleza? E o que fala o artigo 473? Por ser de suma importância, eu vou me dar o trabalho de ler aqui para vocês, o artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor da acusação tomarão sucessivamente, diretamente, as declarações do ofendido. Se possível, inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Então aqui no sistema presidencialista do júri, quem preside é o juiz. Então ali ele pode fazer algumas perguntas, até porque os jurados eles são leigos. O convencimento deles, eles têm uma íntima convicção. Eles somente vão marcar um cartãozinho ali, dizendo se a pessoa é culpada, se não é, elas vão dizer sim ou não. Então assim, o juiz tem uma postura mais presidencialista no júri. Agora, o último passo de verdade. Sexto passo. Qual que é o sexto passo, Douglas? Redução a termo das declarações. Essas declarações serão reduzidas a termo e assinada ali embaixo pelas partes. Um OBSzinho aqui para vocês. Observação. Observação, tá? A redação desse depoimento, dentro do possível, ela deve reproduzir fielmente as expressões empregadas pelas testemunhas. 215 do CPP. A fidelidade do depoimento dessas testemunhas deve ser reduzida a termo, de forma que você lê ali o depoimento, você consegue entender o que aquela pessoa quis dizer. Hoje, com a gravação em vídeo e áudio, essa reduzida a termo já não é tão visto, porque está gravado, mas assim, nos casos, em algumas comarcas, ainda não existe essa tecnologia, então tem que ser reduzido a termo e expresso, ipsilíteres ali, escrito fielmente o que aquela pessoa quis expressar com aquelas palavras. Ele não pode trazer nenhum juízo de valor sobre o que aquela pessoa falou, mas ele deve reduzir a termo fielmente o que aquela pessoa disse. Está lá no 215 do CPP. Um outro OBS aqui é quando a testemunha ela não sabe ler. Um analfabeto, ele vai lá e presta a declaração dele. O que acontece? Ou ele não sabe ler ou não pode assinar. O terceiro vai fazer essa leitura depois de lido o depoimento na presença de ambos. E essa assinatura dá o nome de assinatura arrogo. Beleza? Outro tópico de suma importância são documentos ou prova documental.
Vou botar aqui artigo 232 do CPP. Então, já sabe, dá uma pausa, dá uma lida lá no 232 do CPP e volta para cá, tá? De acordo com o artigo 232 do CPP, consideram-se documentos, vou botar aqui para você, quaisquer escritos instrumentos ou papéis público ou particular. Perfeito? Então, assim, a gente pode tirar uma conclusão disso daqui, do seguinte. Para o CPP, os documentos são caracterizados ou escritos em papel. É bem simples, mas é basicamente isso. Conclusão, para o CPP, documentos é tudo que está escrito em papel. Isso seria a matéria-prima, tá? Na concepção mais ampla de documento, numa análise mais evolutiva desse tema, até porque o CPP é um pouco antigo e esse artigo aqui não foi modificado, numa concepção mais ampla, a gente pode dizer que considera-se também qualquer objeto que representa graficamente o pensamento de alguém. Então aqui um OBS, anotem aí, OBS, podemos tratar também como um documento, uma prova documental, qualquer objeto que represente graficamente o pensamento de alguém. Pensamento de alguém. Beleza? Aqui eu cito como alguns exemplos, também pode ser uma fotografia, uma planilha, um print de WhatsApp, qualquer coisa nesse sentido, tá? Atenção, tá? A doutrina, ela adverte que pareceres de juristas existem também, em alguns casos, a seguinte hipótese. Algumas pessoas podem incluir pareceres de juristas em processos. E esses pareceres, eles não são tidos como provas, por motivos óbvios, né? Porque a pessoa vai arrolar ali o que ela entende como um instrumento probatório que vai favorecer a parte que a ela interessa. Então, o parecer favorável de um jurista, ele não tem a natureza, ele não é trazido como uma prova documental, tá? Ele somente relata a opinião de alguém sobre um determinado tema. Vamos falar aqui das espécies de documentos. Vamos falar das espécies de documentos. E aqui, numa primeira análise, vamos falar das classificações. Classificações. A primeira delas é um documento particular. O que é um documento particular? Eu vou narrar para vocês o conceito, espero que vocês anotem aí no caderno de vocês. É aquele elaborado por uma pessoa comum ou por um funcionário público fora do exercício da sua função. Então, um documento particular é um documento feito por uma pessoa comum ou por um funcionário público fora do desempenho da sua função. B, um documento público. Documento público. Esse daqui já é elaborado por um funcionário público. Que qualquer pessoa, vou botar aqui, qualquer pessoa em cima e embaixo, um documento público, ele é elaborado por um funcionário público. Funcionário público.
Mas isso aqui não é tão óbvio assim. Um documento público é um documento elaborado por um funcionário público no exercício da sua função. Isso não é tão óbvio assim, porque o artigo 297, parágrafo 2º do CP, ele traz alguns documentos que são documentos públicos por equiparação, DOC, PUB, por equiparação. Então já sabe, eu trouxe esse artigo aqui para a gente dar uma lida. O artigo 297 do Código Penal, ele traz a previsão legal do crime de falsificação de documento público. E ele traz a previsão legal do que são considerados documentos públicos. Isso daqui pode cair numa prova objetiva de vocês. E ele fala o seguinte: qual é a previsão, o que são documentos públicos equiparados? Para os efeitos penais, equiparam-se a documentos públicos o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial e os livros mercantis e o testamento particular. Isso aqui pode cair numa prova objetiva para vocês o seguinte, falando que o testamento particular é um documento particular. Você vai lá e marca que está certa essa questão. Não. O testamento particular ele é considerado um documento público por equiparação. Beleza? Está lá no 297, parágrafo 2º do CP. Outra espécie de documento, outra classificação é o C, é o documento original. Esse documento original é o que é elaborado diretamente na sua fonte produtora. Original, ele é elaborado diretamente na sua elaborado na fonte produtora. E a cópia? Cópia. A cópia é a reprodução de um documento, de um DOC original. E aqui eu vou fazer um OBS para vocês no seguinte: os documentos autenticados, eles terão tratamento igual aos documentos originais, tá? Autenticidade é igual ao original. Beleza? Isso aqui por força do artigo 232 lá do CPP. Vocês estão comigo, galera? Aqui uma outra classificação é um instrumento ou DOC probatório em sentido estrito. Se o concurso fosse hoje, caísse uma pergunta objetiva: são considerados instrumentos probatórios ou documentos probatórios em sentido estrito? E aí, você ia saber responder? O que é um documento probatório em sentido estrito? O que é um instrumento ou um documento probatório em sentido estrito? Se o concurso fosse hoje, como é que você sairia dessa daí? Saberia responder? Então, eles são os documentos elaborados justamente com a finalidade de servir como prova. Ele, na sua origem, na nascença ali dele, na gênese desse documento, ele já nasceu como prova. Então hoje, depois dessa aula que você já vai saber responder. Que um instrumento ou um documento probatório no sentido estrito, você pode até falar lá para alguém quando você vê um documento ali que na origem dele já nasceu como um documento público, pode falar isso aí: pô, isso é um documento em sentido, um documento probatório em sentido estrito. E qual é um exemplo de um documento probatório em sentido estrito? Que é aquele documento que já nasceu, a gênese dele, ele já nasceu como prova. A gente pode considerar o contrato. Então aqui, em documento probatório em sentido estrito, já nasce
como prova. Exemplo, Douglas. Dá um exemplo aí, Douglas. Contrato. Beleza? F. Um documento eventual. Esse daqui é fácil, né? Quando você já tem em mente o conceito de um documento em sentido estrito. É aquele que já nasce com uma força de uma prova. O documento eventual, ele não nasce como uma prova, ele é um documento qualquer, mas a partir de determinadas circunstâncias, ele pode ser considerado um documento. Ele não nasceu, ele não foi elaborado como pensando, pô, isso aqui vai servir como um documento. Em tese não, né? Mas, eventualmente, ele foi considerado uma prova. Que documento é esse? A gente pode considerar também mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, de ameaça, alguma coisa, pessoa te ameaçando no WhatsApp ou te extorquindo ali. Isso pode ser considerado uma espécie de documento eventual, tá? Então, é que ele não nasceu como um documento, ele não foi elaborado como uma forma de servir como uma prova, mas com o decorrer, por força de uma eventualidade, ele foi considerado, sim. Podemos citar aí como exemplo mensagens no WhatsApp, no Instagram ou no Facebook. Aqui os requisitos. Vamos falar agora de requisitos. Douglas, quais são os requisitos para que um documento ou algum objeto ele possa ser tido como uma prova? Como é que eu posso, a partir de que requisitos eu posso trazer esses instrumentos para o processo e tratá-los como prova? O primeiro requisito é, anotem aí, requisito. Primeiro, veracidade. Primeiro requisito. Veracidade ou verdade. E o segundo requisito, B, autenticidade. Autenticidade é a identificação daquele que produziu o documento, beleza?